Meus irmãos, então eu quero deixar uma palavra, essa palavra, eu sempre digo que eu tenho uma palavra que funciona. Nós não somos pregadores de ficar pedindo a pessoa para pular, para levantar, para correr, porque a palavra por si só fala. A palavra por si só fala. Quando nós lemos assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna, já está valendo. Então eu não preciso fazer nenhum movimento, nenhum malabarismo para poder a pessoa poder ouvir. Mas eu tenho uma palavra, eu tenho uma mensagem de Deus para nós aqui nessa noite. E qual é a mensagem de Deus? Eu precisei intitular essa palavra hoje, para a gente poder entender, porque talvez a gente leia uma palavra na Bíblia e a gente não consegue entender o que ela quer dizer. Nós lemos aqui, o pastor Marcelo abriu fazendo uma leitura introdutória, no capítulo 5 de Romanos, versículo 11 versículo 11, onde Paulo está fazendo um tratado, toda a carta de Romanos, um tratado teológico, a respeito da salvação do homem, a respeito de uma nova vida em Cristo, a respeito de uma transformação. E Paulo tem uma linguagem, muitas vezes, jurídica, porque Paulo fala de absolução, ele fala de reconciliação, expiação. Mas o que seriam essas palavras para nós hoje? Talvez a gente ouça essas palavras e nos parece soar um pouco estranho. Mas eu quero falar para vocês hoje sobre o tema Jesus, a nossa propiciação. E quando nós lemos a palavra propiciar ou propiciação, a gente lembra sempre de algo favorável. Algo favorável. Quando nós lemos na Bíblia essa palavra, talvez a gente não consiga mensurar muito bem o que ela quer dizer. Mas quando nós falamos assim, olha, eu quero tornar um ambiente mais propício. Não tem? Quando você vai fazer um jantar para a sua esposa ou para o seu esposo, você não faz um jantar com aquilo de sempre. Você coloca uma velinha, né? Nem isso, coloca uma vela, né, Renan? Coloca aquela vela bonita, aquela meia luz, né? Que a gente vê a luzinha de LED, deixa o ambiente bem tranquilo, bota um jazzinho, bota um... Não é isso? O ambiente fica propício para você jantar. Quando você vai viajar, por exemplo, você não bota uma roupa propícia para viagem. Você vai fazer um churrasco na sua casa, né? Então você vai chamar os seus amigos. Não sei porque eu estou falando de churrasco ultimamente, gente. A Deus está falando com alguém aqui, assim, né? Mas tudo bem. E aí você vai fazer um churrasco na sua casa. Você tem um montão de coisa na área, então você tira aquelas coisas da área, tira aquelas roupas, botijão de gás, de madeira, aquilo dali, para deixar o ambiente propício para o momento de confraternização. Então, quando a gente lê isso na Bíblia, a gente vai entender que algo propício é algo favorável. É algo que me faz estar ali e aquele ambiente é um ambiente agradável. Quando falamos de Cristo, a nossa propiciação, a gente tem a ideia de alguém que está apaziguando, alguém que está trazendo paz no ambiente, alguém que está fazendo uma reconciliação diante de uma falha. Então pensa, eu tenho um problema com o Márcio e eu quero me reconciliar com ele. Qual é a propiciação? É eu chegar e fazer um ambiente ficar propício e dizer, Márcio, eu confesso que eu falei, confesso que eu errei, decidi não errar mais nessa área, e eu quero me reconciliar contigo. O ambiente fica propício para o perdão. Por isso que você não dá perdão assim, se você quiser perdão, me perdoa. Se você quiser me amar, me ama. Você sabia que eu era assim mesmo? Não é assim que a gente faz. Porque você tem que fazer um ambiente propício para aquilo. Então, quando nós lemos a palavra propiciação na Bíblia, é um lugar agradável, é um lugar onde você se sente bem. É um lugar que foi preparado para você poder chegar ali e receber perdão, receber graça, receber amor, receber alívio do Senhor. Quando nós lemos a Bíblia, o apóstolo Paulo fala assim, olha, nós agora fomos justificados com Deus. Justificados, agora nós temos paz com Deus pelo seu Filho Jesus Cristo. Então, quando lemos que Cristo é a propiciação, Cristo é aquele que foi o intermediário. Ele é aquele que falou com Deus e falou comigo. Cristo é o sumo sacerdote. É aquele que leva as minhas coisas para Deus e traz as coisas de Deus para mim. Perceba, ele é o intermediário. Não existe outra pessoa, gente, na face da terra
que tem esse poder, que tem essa competência, o quê? De trazer Deus para o meu coração. É só Jesus que pode fazer isso. E não existe nenhuma pessoa aqui dentro que tenha a capacidade de me levar até Deus. É só Jesus. É por isso que nós temos pregado Jesus. Mas como é que surge essa história de propiciação? Bom, o texto vai dizer para nós. A necessidade de propiciação surge, de um lado a gente tem um Deus que é santo, e de outro lado a gente tem um homem pecador. De um lado a gente tem um Deus que é poderoso, e do outro lado um homem que é fraco. De um lado a gente tem um Deus que fez os céus e a terra, e do outro lado a gente tem alguém que é criatura desse próprio Deus. Então entenda, a propiciação acontece, surge quando um Deus santo, aleluia, um Deus santo se encontra com um homem pecador. Aí acontece uma reviravolta no coração do homem. Que reviravolta é essa? Um encontro pessoal de Deus com o homem. Nós temos falado que desde o Éden, a ideia de Deus, não entenda a ideia de Deus como algo pejorativo, mas a ideia de Deus é que o homem vivesse em paz com Ele. A paz que excede todo entendimento estava no Éden, antes de Adão cair. E Deus queria que Adão tivesse plena paz com Ele. Deus queria que o Adão ouvisse a voz dele e obedecesse. Mas infelizmente o Adão cai. Já temos falado, irmãos, preste atenção numa coisa. As donas de casa aqui, já falei isso quando a gente estava lá em cima, eu acho. Se você faz um bolo e a forma, aquela forma retangular, né, bonitinha, você bate a massa, tu tira os ovos ali, farinha, aquela coisa toda, deixa o tempo da massa, você coloca a massa ali no bolo e você coloca no forno. Aí você tira o tabuleiro do forno, aí você olha lá e você vê que o bolo está perfeito. Está tudo certinho, os cantinhos do bolo, tudo bonitinho. Você imagina? Aí a dona vai lá, o que ela faz? Ela já deve ter untado o tabuleiro antes, não é isso que faz, gente? É isso? E aí ela bate e sai um bolo. Ela fala, vou fazer um outro bolo agora. E ela pega a mesma forma, Thais, mas quando ela pega a forma cai no chão e bate de bico. Bate de uma das quinas. Ela olha para a forma e diz o quê? Ah, dá para fazer o bolo assim mesmo. E ela faz o bolo, mas quando ela tira o bolo, quando ela desenforma o bolo, o que acontece? O bolo tem um defeito. O bolo tem uma falha na quina. Ele é até bolo, só que ele tem um defeito. Quando Deus faz o homem, Deus faz o homem perfeito. Mas a queda do homem, a caída do homem, essa forma de Adão, fez com que a gente nascesse em pecado. E é por isso que a Bíblia diz que o homem nasce em pecado. Por quê? Porque Adão pecou. Mas também a Bíblia declara para nós que nós somos agora filhos de Deus pelo último Adão. Quem é o último Adão? Jesus Cristo, o homem perfeito que pagou o pecado na cruz por nós. Ele é o segundo Adão. Então perceba, essa forma que foi alterada, agora ela é restaurada através de Jesus. Mas como isso acontece? Através da propiciação. Então a propiciação é um lugar, a propiciação é um lugar favorável para nós. E no Antigo Testamento você lembra que o Senhor manda Moisés fazer um tabernáculo? E o tabernáculo era uma tenda. Gente, uma tenda móvel, você imagina? A hora que a nuvem, havia uma nuvem, e o Senhor falava assim, sai nuvem, a nuvem começava a ir, os levitas desmontavam o tabernáculo e saíam. No tabernáculo tinha a pia de bronze, tinha a bacia de cobre, tinha a mesa da proposição, também tinha o candelabro, tinha o óleo da essência, tinha o local do incenso. Mas depois do Santo dos Santos, ou seja, no Santo dos Santos, depois de uma cortina, tinha uma cortina grande, e atrás dessa cortina tinha uma coisa chamada arca. E a arca é o único elemento dentro do tabernáculo que representa Deus. E quando eu vi isso, eu fiquei assim, Senhor, que coisa maravilhosa. Desse lugar, Deus encontrava com os pecadores. No Santo dos Santos entrava um homem. E esse camarada era chamado sumo sacerdote, ele era o chefe do sacerdote. E ele entrava lá para oferecer sacrifício uma vez por ano. Mas é interessante que quando eles entravam lá, eles aspergiam o sangue de um animal sobre uma tampa. E essa tampa se chamava propiciatório. Olha que interessante, irmãos. Ele fez uma arca, tipo assim, 1,20 mais ou menos, por 70 centímetros de largura.
E aí, quando Deus queria se manifestar, Deus chamava o sumo sacerdote e Deus descia aonde? No propiciatório, sob a tampa da arca estavam os querubins, havia asas, eles estavam com o rosto para baixo, e o texto diz que Deus descia ali para visitar o sumo sacerdote. Por isso que é propiciação. Quando a gente lê isso lá em Êxodo 25, versículo 21, fala exatamente, Deus fala assim: Moisés, faz a arca, mas coloca uma tampa, coloca um propiciatório, ali vai ser um símbolo da minha presença, ali vai ser o lugar onde eu vou habitar, ali vai ser o lugar onde eu vou manifestar para o homem pecador. Como é que faz isso, Deus? Faz uma tampa e coloca em cima, e ali eu vou descer. Deus se manifestava sobre a arca. E é lindo isso, porque Deus, ele não faz nada sem ter conexão. Quando ele manda Noé fazer a arca é um tipo de Cristo. Quando morre um cordeiro no Antigo Testamento, ele é um tipo de Cristo no Novo Testamento. Quando você vê pedra no Antigo Testamento, é tipo de Cristo lá no Novo Testamento. E o propiciatório também é um tipo de Cristo no Novo Testamento. Porque Paulo está dizendo para nós que agora nós somos justificados mediante a fé. E nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Gente, Deus está virado com a gente. Deus estava bravo com a gente. E Deus olhava do céu e falava assim: rapaz, esse Cláudio aí não é brincadeira não. Eu vou fulminar ele. Deus estava bravo com a Thalita. Ele falou: vou fulminar, vou acabar. Aí Jesus chega. Irmãos, é lindo. Jesus chega e Jesus entra na minha frente. Eu imagino Jesus falando: não faz nada com ele não, Deus. Faz comigo. Pensando nesse aspecto, imagina se você estiver passando por uma dificuldade na vida e alguém vai assaltar você, sua esposa está contigo, você tem que entrar na frente da sua esposa, você vai entrar na frente do seu filho, porque Jesus fez isso por nós. Quando a ira de Deus é chegar sobre nós por conta do pecado, Jesus entra na frente e fala: não, eu vou pagar para ele. Sou eu que vou pagar no lugar do Paulo, sou eu que vou pagar no lugar do Mauri, sou eu que vou pagar no lugar do Cléber, sou eu que vou pagar. Jesus não devia nada. Ele é a propiciação para os nossos pecados. E lá na cruz do Calvário, a cruz do Calvário é o lugar onde Deus foi encontrar o homem de novo. Como é que Deus encontra o homem? Enviando Jesus. Lá na cruz do Calvário desce o Cristo de novo. Agora ele não desce sobre a tampa. Agora ele não desce num lugar separado para um homem, mas ele desce no Calvário para todos os homens. Jesus desce no Calvário, Rosemary, e te alcança. Jesus desce no Calvário, Samuel, te alcança. Thales, no Calvário, Deus te alcança. Porque agora não é privilégio de um sumo sacerdote. Agora todos nós temos livre acesso para entrar no Santo Santo. Por conta de quem? Do sangue de Jesus, que nos deu um ambiente favorável. Propiciação. Essa palavra pode soar estranha para nós, mas dessa forma mesmo João diz para nós, lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, fala assim: filhinhos, não pequeis. Olha o que João fala, irmão. João andou com Jesus. Ele fala assim: filhinho, não pequeis. Todavia, entretanto, talvez, por acaso, se você pecar, você tem um advogado. Mas não é um advogado que desculpa aqui, o pastor Francisco é advogado, né? Mas o pastor Francisco, mesmo que tenha competência para resolver os processos, ele não tem competência para fazer o que esse advogado faz. Não tem. Poderíamos ter aqui vários advogados com patentes assim absurdas, mas esse advogado aqui é diferenciado. Se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Você dá glória a Deus para ele, você foi nada. É esse Jesus que é a propiciação para os nossos pecados. Que coisa maravilhosa, pastor Marcelo. Jesus deu livre acesso para nós. João está falando que a gente não pode pecar, mas se porventura a gente pecar, a gente tem um advogado. E o versículo 2, o João está dizendo outra coisa interessante. Ele está dizendo que Jesus é a propiciação para os nossos pecados. Mas também ele salvou, ele também morreu pelo pecado do mundo inteiro. Está aqui, ó. Não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo. Até você que está aqui nessa noite, que entregou a sua vida para Jesus, Jesus morreu pelo teu pecado. Porque João escreve essa carta é uma carta universal, é uma carta para todas as pessoas. E ele fala para os eleitos de Deus. Quem são os eleitos de Deus como nação? Israel. E ele fala assim: ó, vocês, Jesus morreu por vocês, mas não só por vocês.
mas morreu pela Creuza, morreu pela Filomena, morreu pelo Marcelo, morreu pela Gilmara, morreu pelo Márcio. Glória a Deus, pela minha, pelo Miguel, morreu pela Helenice, ele morreu pela Irmã Conceição, ele morreu pela Carissa, ele morreu por nós, gente. E que alegria, ele morreu pelos pecados, pagou os pecados do mundo inteiro. E aí Jesus me parece que ele falou assim: eu vou dar uma promissória para vocês, então você vem aqui rasgar agora. Como é que você faz isso para rasgar essa promissória? É só você confessar Jesus como seu Salvador. É só você confessar Jesus, porque o preço já foi pago. Jesus morreu pelos nossos pecados, está escrito: filhinhos, eu escrevo para vocês para que vocês não pequem. Jesus é a propiciação dos nossos pecados. Ele fez para nós um ambiente favorável. Gente, quando a gente vai chegar diante de Deus, quantas vezes a gente chega e ajoelha, eu ajoelho diante de Deus e falo: Senhor, eu estou aqui hoje, mas só o Senhor sabe como é que está meu coração. Hein? Não tem vez que a gente ajoelha e fala assim: eu não tenho nem palavras direito para falar contigo, mas eu sinto tão presente o nosso amigo. Como é que é o nome dele? O Espírito Santo, né, Esther? Quando a gente vai orar, a gente nem tem palavras, a gente encosta assim, fala: Senhor, está difícil hoje. Acho que ele foi? Como é que está difícil? Imagina o Espírito Santo, João. A gente ajoelha e fala: rapaz, Senhor, como é que eu vou fazer? O Espírito Santo, Pai, o João tem uma palavra para te entregar aqui. O que é? O Espírito Santo vai e interpreta, entrega para Deus. E às vezes você não consegue nem falar, mas a tua boquinha fica ali assim, ó. E você chora, você lambreta a sua cama toda de lágrimas, mas você levanta cônscio de que o Espírito Santo está ali. E que ele levou as tuas palavras para o Pai. Então quem é que faz isso? A pessoa do Espírito Santo. Essa doutrina da propiciação nos ensina para a gente claramente que a morte de Cristo apresentou para a gente uma substituição do pecado. Jesus substituiu o Renan na cruz do Calvário. Jesus substituiu a Regina. Jesus substituiu a Daniela. Que alegria. Eu imagino, eu gosto de brincar com a minha mente, me perdoa se você não gostar, não tem problema. Mas imagina, Marcelo, imagina que eu deveria estar naquela cruz. Aí estava lá os três caras mais terríveis: o Cláudio, Medeiros, da cruz. Os três caras, para não colocar você aqui no rolo. Mas aí Jesus ele chega e seu: pai, aquele camarada ali, o Cláudio, qual é a dívida dele? Ele cometeu uns pecados aí, fez um bocado de bem e tal, eu vou pagar para ele. Então, desce da cruz aí que eu vou pagar para ele. Aí olha para o Medeiros e fala assim: e esse Medeiros aí? Não, desce que eu vou pagar. E o da cruz? Da cruz não, desce também. Jesus fez isso, todos nós aqui estávamos na cruz, espiritualmente falando. Mas o próprio Cristo, ele diz assim: eu vou pagar o preço para vocês. Essa doutrina da expiação, da propiciação, apresenta para a gente essa substituição de Deus, de Jesus substituindo a gente diante do nosso pecado, porque o nosso pecado, ele faz separação entre nós e Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele fala assim para o povo de Israel: os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. Você quer ver porque muita gente não recebe bênção de Deus e quer ter pecado? Muita gente não recebe o favor de Deus e não recebe esse ambiente favorável porque continua vivendo uma vida de pecado. E o pecado, ele não combina com a santidade de Deus. Ou é santidade ou é pecado. Com Deus, ou é paz ou é guerra, ou é morte ou é vida. Não tem como as duas coisas ficarem aí. Então o Isaías escreve para nós que o Senhor, ele separa a humanidade entre dois aspectos, no sentido de ser antes e depois. A nossa vida agora é uma vida transformada com Jesus, porque ele propiciou para a gente um ambiente de glória. E talvez você esteja aqui nessa noite pensando assim: que negócio de propiciação é essa? É o que eu estou falando. Jesus preparou para a gente um lugar favorável, um lugar que você não podia ir com a sua própria força. Você vai pela graça de Deus. Um lugar que você não consegue ir com suas próprias teologias, com seus achismos. Você vai pela graça de Deus. Olha que interessante. E qual é o resultado disso? Deus ficou satisfeito.
Deus ficou satisfeito em punir Jesus por mim. Queridos irmãos, olha aqui. Deus ficou satisfeito em colocar Jesus na cruz do Calvário por mim. Isaías 53, versículo 11, diz que ele veria o fruto do seu trabalho e ele ficaria satisfeito. A satisfação de Deus foi entregar Jesus no meu lugar. A satisfação de Deus foi deixar Jesus morrer para pagar os meus pecados. A satisfação de Deus, o coração de Deus, a Bíblia diz que Deus agradou moído. Porque se Deus não faz isso com Jesus, Ele faz comigo, Ele faz contigo. Então Isaías fala que o resultado dessa propiciação alterou o relacionamento que a gente tinha com Deus. Agora a gente era pecador, agora a gente é santo. A gente estava na sarjeta, mas agora a gente está limpo. A gente era pecador, mas agora da nossa boca sai palavras de bênção para outras pessoas. Isso acontece por quê? Porque Jesus está dentro de nós. Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa paz. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Jesus alterou a ira de Deus. A ira de Deus passou assim, ó, por mim, e foi sobre Jesus. E isso que a gente vai fazer aqui, ó, não é meramente a gente comer um pedaço de pão, tomar um suco da uva, não. É quando eu pegar isso aqui e entender que uma pessoa morreu por mim. O próprio Jesus falou assim: alguém talvez ousaria morrer por um amigo. Paulo também fala isso. Mas Jesus morreu por nós, sendo a gente ainda inimigo. A gente ainda é inimigo. Olha o que Paulo diz para a gente aqui, olha. Versículo de número 6. Porque, do capítulo 5 de Romanos, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Jesus morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém até ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual é o resultado? O resultado é que agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Gente, nós somos salvos da ira, porque Jesus morreu por nós e nos justificou. Você é justo por conta do sangue de Jesus. Alguém pode falar assim: mas eu não tenho pecado. Você ainda tem pecado, você ainda peca, você hoje falou alguma coisa que não devia, pensou que não deveria ter pensado, mas a justificação de Cristo faz você entrar num ambiente celestial. Por quê? Porque Ele proporcionou para você, através do quê? Dessa propiciação do lugar favorável para você ser abençoado. E eu termino: bendito seja Deus, porque a ira de Deus sobre nós foi aplacada pelo sangue de Jesus. Você pode agradecer a Jesus por isso? Poxa, a ira de Deus foi aplacada por conta do sangue de Jesus. Nós hoje temos liberdade para entrar e poder falar com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Paulo escreve. Então agora a gente tem paz com Deus, mas a paz com Deus foi resgatada pelo próprio Deus. A gente volta àquela antiga história em que Adão estava no jardim do Éden, tudo bem, tudo na paz, tudo bem, né? O Adão de repente acordava de manhã: ô Pai do Senhor, Pai do Senhor, como é que você está aí, Deus? Paz de Cristo, e aí, Senhor? Shalom. Era uma paz só. O Adão estava feliz no jardim do Éden, mas veio uma serpente bruta, veio uma serpente brutal, veio um inimigo de nós todos. E o inimigo fala isso aqui: foi assim que Deus disse, que você não pode comer de nada que tem aqui, é verdade? Irmãos, olha só como é que Satanás é esperto. Não foi isso que Deus deu, disse: você pode comer de todos os frutos, só que estava no meio do jardim, você não podia. Então eu aqui: pô, Deus proibiu você de comer tudo aí, cara. É isso que ele está dizendo. Foi assim que Deus disse que você não pode comer de nada no jardim. O que a serpente está fazendo? Puxando assunto. Puxando assunto. Igual quando alguém chega perto de você e começa a mandar aquele emojizinho, aquele coraçãozinho, aquela florzinha.
tem? Escolinho, né? Fala, você está muito bonitinha, você está muito bonitinho. Puxando assunto. E geralmente quando a esposa recebe elogio de um homem, né? De um outro homem, ela já corta na hora. Alô? Meu Deus, é forte. Ou quando o marido, alguém fala assim, rapaz, eu queria ter um marido igual esse cara aí. Você faz tudo na sua casa, né? Você tem que meter logo uma tramontina e voltar, senão... O que a serpente faz? Mas foi assim que Deus disse, você não pode comer de nada no jardim. Eva falou assim, rapaz, você escolheu, você falou assim, você não conhecia, mas podia dizer assim, olha, não tem assunto contigo não. Aí ela falou assim, não foi isso não, é porque não pode comer dessa aqui. Aí a Eva começou ali, ouvir, quando vê. E essa história é antiga, mas ela se repete. Todo dia o pecado vem. Está dizendo a música daquele camarada, né? Me chama. Todo dia as propostas vêm. Me chama. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida dele. Maravilhoso, meu irmão. Quando Satanás aparecer, você fala, não tenho nada contigo. Não tenho nada contigo porque eu sou coberto e lavado pelo sangue de Jesus. Agora eu tenho paz com Deus por conta do seu sangue. Jesus é um ato de reparação da minha vida. Jesus reparou minha vida estava toda estranha. Jesus veio com a sua presença e restaurou meu coração de uma vez por todas. Jesus restaurou minha vida. Jesus é um ato de reparação da sua vida. Quando você testemunha e fala assim, agora eu sou lavado pelo sangue de Jesus, o diabo bate e é retirado porque você é servo de Cristo, justificado pelo sangue dele. Jesus proporcionou para você isso. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A ira de Deus foi removida e Cristo expiou o nosso pecado. O que é a expiação do pecado? É um ato de sacrifício. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele expia o nosso pecado, Ele tira o nosso pecado. E João disse aquela vez, né? Esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E além de Ele expiar o pecado, Ele faz isso que a gente está falando, Ele propiciou para a gente um lugar favorável. Hoje você pode ajoelhar. Se você está aqui hoje, você reconhece que é pecador, você pode se ajoelhar de Deus e falar, Deus, eu sou pecador. De tudo que eu fiz na vida, eu me envergonho. Todavia, em Jesus, eu posso ser nova criatura. Deus vai dizer assim, pode. Mas Senhor, eu traí, eu roubei. Não, mas você pode. Mas eu fiz isso, fiz aquilo outro, eu falei um montão de coisa que eu não devia. Aí Ele pode, mas não é por causa de você não. É por conta do meu filho. O nome dele é Jesus de Nazaré. Então Jesus é o resultado dessa ira aplacada. Em Paulo no capítulo 8, versículo 1, ele escreve assim, agora pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Não tem condenação nenhuma para você mais. Você está em Cristo, a sua vida é dominada por Cristo. Você tem uma vida que honra o nome de Jesus, então não tem mais nada. Quem é que vai condenar a gente? Se é Cristo quem nos justifica. Agora não existe mais morte, anjos, principados, potestades, largura, altura, profundidade. Nada, ninguém pode separar a gente do amor de Deus. Porque nós já entendemos que o sacrifício de Jesus limpou o nosso coração. Talvez você tenha entrado aqui hoje. Se você entrou hoje sem saber quem é esse Jesus, a porta está aberta. A porta está aberta. Deus está dizendo, se você me aceitar como o único e suficiente Salvador, eu tenho poder para transformar toda a tua vida, tua família, tua casa, os teus negócios. Se você se entregar de verdade, corpo e alma, se você falar assim, Jesus, seja o dono da minha vida. Se você falar, Jesus, eu não consigo mais viver da maneira que eu estou vivendo, eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma reparação na minha vida. Jesus diz, vem, pode vir que em mim você tem descanso. Pode vir que
aqui em mim, eu trato dos teus traumas, eu trato as tuas emoções, eu cuido de você, eu limpo o teu pecado, eu coloco você para se assentar em lugares que você nunca imaginava sentar. Porque Jesus é poderoso. Cadê o diabo? Amém? Então fica aqui de parar para você. Nós estamos aqui, isso, fica ali, André, isso. Nós vamos orar por ele. Mas você está aqui nessa noite, fica de pé se você pode. Nós estamos aqui nessa noite. E fique tranquilo, Jesus está aqui. Bom, Jesus está aqui. Mas Jesus está dizendo para você, André, né? André. Jesus está dizendo para você o que ele disse para nós. O que eu estou dizendo aqui. É que só existe esperança nele. Só nele. Certo? Então olha só. Você ainda não está tão lúcido. Está de boa? Está de boa? Falou? É Deus que está falando contigo, tá? Então olha só, a partir dessa palavra, você pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou, ou você pode sair diferente. Você já recebeu uma oração aqui hoje. Fica orando, né? Mas hoje a sua vida pode ser mudada. Deus pode reparar o teu coração hoje. Amém? Vamos orar pelo André, gente? Vamos? André, se você quiser se ajoelhar, ajoelhe diante de Deus. É diante de Deus, tá? Vamos orar pelo André, gente. Porque Jesus tem todo o poder. Ele salvou você, mesmo sem você tomar pinga. Ele salvou você, mesmo sem você se prostituir. Ele salvou você. O André está aqui hoje. Ele recebeu uma palavra do evangelismo, ele está ouvindo a palavra de Deus. Então, se ele está aqui, porque Deus pode fazer na vida dele. Deus quer fazer na vida dele. Então vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, o teu filho, está aqui o André, Pai, ele recebeu uma oração já. A gente não está invalidando nada do que aconteceu, mas nós estamos clamando pela vida agora, pela vida dele agora. Todo espírito de amargura, toda ira de Satanás, todo mal contra a vida do André, sai agora em nome de Jesus. Que ele seja tocado pela tua mão, no lugar da nossa mão. Que ele seja ministrado pelo teu poder, seja ministrado pela tua graça. Restaura a vida desse homem, Pai. Tira a embriaguez da alma dele. Tira a tristeza, tira, meu Pai, tira todo mal. Salva a vida desse rapaz, porque ele é poderoso. Agora, Senhor, agora. Em nome de Jesus, vem com teu fogo. Vai queimando a embriaguez, vai queimando todo mal, todo pecado, toda obra do diabo. Faz de uma nova criatura, para a glória e para a honra do teu nome. Porque nós confiamos nesse nome, em nome de Jesus. Deus, o Espírito contrário, sai agora, porque nós confiamos no teu nome, nós confiamos na tua palavra, em nome de Jesus de Nazaré, o teu filho amado. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O André aceitou Jesus aqui hoje à tarde. Amém. Vai embora não, fica aí. Irmão, tem mais alguém que quer entregar sua vida para gente? Eu estou sentindo Deus presente aqui. Se tiver mais alguém que veio aqui e falou, cara, a minha vida está assim, eu preciso desse Jesus que esse homem está falando. De repente você está aqui hoje, você quer entregar sua vida para Jesus. A gente não está chamando você para trocar de religião, não está chamando você para poder fazer oferenda, não está chamando você para entregar sua vida para Jesus. Jesus é a única pessoa que pode mudar você. E Ele tem mudado gente até hoje. Se você estiver aqui hoje, talvez o passo que você precisa dar para mudar toda a sua história, talvez não, o passo que você precisa dar para mudar toda a história da tua família está contigo hoje. Jesus é a propiciação. Ele é esse lugar favorável. Se você quiser escolher Deus hoje, se você quiser dizer assim, ó Deus, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Tem mais alguém que quer declarar hoje que Jesus pode fazer tudo na sua vida? Se você estiver aqui, nós queremos orar por você. Se tiver alguém aqui nessa noite, Pai, nós oramos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque
o Senhor tem nos chamado a esse lugar de intimidade. O Senhor tem nos chamado a esse lugar onde a gente precisa ouvir a Tua voz. Reconhecemos de verdade que se fosse por nós, a gente não estaria aqui. Mas porque o Senhor entregou Jesus por nós, a gente tem vida hoje. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que seja assim o Teu nome exaltado na nossa vida todos os dias. E que o nome do Senhor, toda hora, fale conosco. Para eu comprei você, vá bem você, para eu comprei você. Nós oramos em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.